Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Mais uma semana da nossa live de engenharia condominial. Hoje eu quero que alguém me sinalize se está ouvindo bem, por favor. Coloca de onde você é, tá? Que já vou trazer a nossa convidada hoje. Olha, eu já vou adiantando, você que está entrando aí, já vai mandando aviãozinho que a convidada de hoje é uma convidada de peso aí no mercado condominial. E vocês vão ter muito que aprender aqui com ela hoje, tá? Então vão entrando aí, que eu já vou até colocar. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode sinalizar para mim? Isso é muito importante para saber se está ok o áudio. Muito boa noite! Tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo. Que tudo bem e super você? apresentação, que responsabilidade, viu? Pelo amor de Deus. Não, imagina! Vamos aguardar mais uns Bora. minutinhos, Vamos Cristiane, que sim. o pessoal tá entrando, tá? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo Tô te bem? Aí a ouvindo gente bem. vai Todo mundo testando o aí áudio também aqui. entrando. Eu também vou mandar um aviãozinho aqui chamando a galera, falando que a gente já tá aqui, para Isso. todo mundo conseguir participar com a gente. Mas que prazer, obrigada pelo convite. Eu sempre fico honrada, né, em estar Imagina. contribuindo aí com a área condominial, em estar sempre agregando conhecimento e aprendendo, né? Porque nessas lives a gente aprende muito também, e é bem importante a gente fazer essas conexões. Com certeza. Eu falo que a live é um bate-papo dinâmico onde nós conseguimos tirar muitos insights, né? Eu mesma, quando eu ouço live, eu falo assim, nossa, às vezes é uma viradinha de chave que precisava, uma informação nova que nós não tínhamos, e eu Com gosto demais certeza, desse com formato certeza. aí. Deixa eu vejo que o seu público é também muito engenheiro, né? Então, acredito que seja bom também eu me apresentar para eles entenderem um pouquinho o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu não sou engenheira. Dá um Não, peraí, suspense dá aí. um suspense aí, porque dá um suspense. Deixa eu até te avisar o público aqui. Olha só, Cristiane, nosso público ele é bem dinâmico, tá? Nós temos que entram na nossa live, entram síndicos, entram também advogados e entram engenheiros e arquitetos. Então, tem bastante isso aqui. Então, é bem bacana, tá? Então, o Mário, ele estava viajando, tá? Até para avisar o pessoal que já está chegando aí para a gente começar a nossa live. E não sei se ele vai conseguir entrar, que ele estava com problema de internet, ele estava viajando, tá? Tava em perícia hoje, É, então é a vida, é o dia a dia, né? Mas se ele conseguir, ele entra aqui e aí a gente vai conversando. E aí, então, Cristiane, como você bem falou, eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Eu tenho aqui é, uma colinha, porque se eu for falar, não tem como. Eu tenho uma colinha sua aqui, mas deixa eu deixar você se apresentar, eu acho perfeito, que é melhor assim, perfeito. pode Gente, é um ser? prazer. Eu sempre faço live. Eu acho que da pandemia para cá eu já perdi as contas, né? E essa conexão eu meio que tinha dado uma pausada por conta do trabalho, então eu fico assim bem ansiosa quando eu vou falar com o público, porque é uma conexão que eu gosto muito, né? Então, me apresentar quem está aqui ao vivo com a gente, quem vai assistir depois. Eu sou Cristiane Romão, sou de Salvador, Bahia, né? Sou formada em psicologia, mas não, na realidade, me encontrei na área condominial, né? Há 13 anos que eu atuo na área condominial, como gestora condominial, atuando junto a equipes, né? Então, assim, é uma área que eu digo, é encantadora quando você gosta do que você faz. Mas se você não gosta do que você faz, realmente é um pesadelo, é um problema, né? Você dorme e acorda pensando no processo, porque você não consegue ter um distanciamento necessário para encontrar uma solução, né? Então eu venho aí nessa missão e atuo com muitos síndicos profissionais. Então dou curso, eu faço um curso hoje em São Paulo chamado Iron Síndicos, em que eu faço com a Karina Nap e o Aldo Bussoletti, em que a gente vai justamente para a parte estrutural do prédio, mostrar como é que funciona na prática para os síndicos. Então, assim, eu fui idealizadora desse curso junto com a Karina Nap e o Aldo, que faz de 3 em 3 meses. E aí, em junho, a gente vai ter a terceira turma, né, formada.
Então é sempre bom e é um prazer sempre estar aqui compartilhando conhecimento. Sensacional. Que apresentação, hein, pessoal? Já vai chamando o pessoal aqui, porque olha só. Então, peraí. Eu gostei dessa parte de psicologia. Eu acho que tem tudo a Sim, ver com pessoas, né? Eu gosto de falar sempre, Cristiane, eu sempre falo que o síndico, o gestor, ele é um gestor, literalmente, né? Ele tem que gerenciar ali a vida no condomínio. Então, eu gostaria que você até desse uma breve, assim, pela sua experiência, tenho certeza que eu falo que tem áreas na nossa vida que são sim, importantes para qualquer situação, tá? Eu acho que psicologia é uma delas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho. Ah, peraí, deixa eu chegou? colocar aqui o Mário. Acho que o Mário vai conseguir entrar, hein? Eu acho que o Mário. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele já acenou aqui para mim. De qualquer forma, eu queria, isso é uma curiosidade minha, que já vai Tá. começar. Já começou a nossa live, é um bate-papo mesmo. O que que você vê hoje, além de toda essa parte de curso que você dá? Hoje eu vi que você também é especialista em implantação de condomínios, né? Eu dei uma pesquisada ali na sua bio e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso aqui para o pessoal, até porque tem muitos engenheiros também. Eu acho que é muito importante trazer alguém que trabalha nessa área, igual você falou, e também com foco em pessoas, porque nós estamos falando ali na vida de condomínio, numa sociedade que eu falo, né? Então é uma vida em conjunto ali de pessoas. Comenta um pouco como isso ajuda você, como que você lidar com isso, né? Com a sua experiência. Acho que vai ser muito bacana o Perfeito. pessoal Eu ouvir digo aí que de assim, você. implantação é minha grande cachaça, né? Condomínio é a primeira e implantação é a segunda, né? Porque na implantação eu consegui descobrir uma forma de condensar. Olha ele aí, olá. Boa noite, Mário. Olá, Cristiano, tudo bem? Mas Estou numa tudo padaria, luz do meu bom. apartamento. Tá. Tá um pouco ruim seu áudio, Mário. É que o áudio tá um pouco ruim, tá, Mário? Mas vamos continuando aqui, porque o Mário deu um jeito de entrar, você viu, né? Então, assim, eu sempre digo que a implantação é um conjunto, né? Não dá para você implantar. Tem três pontos fundamentais. Primeiro, uma gestão de equipe, né? Você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo na hora que você está implantando. Então, essa triagem, essa seleção de pessoas, ela precisa ser feita por competência, com RH estratégico, com a gestão bem qualificada, porque quando você, na realidade, está em processo de implantação, se você já começa com uma equipe estruturada e sem processos, a tendência é que realmente o condomínio já tenha um déficit muito grande, o empreendimento tem uma perda aí considerável. Então, a segunda, logo quando eu entro, na realidade, no condomínio, e eu não abro mão, tá? Quem me conhece na área sabe, é sempre hidratar e indicar a inspeção predial. Ah, Cristiane, por quê? Porque nós não temos condições, informação, mesmo sendo engenheiro, e não estamos nesse local para poder atuar tal como. A gente precisa estar colocando especialistas, pessoas que de fato vão ter esse olhar crítico e vão laudar para poder conseguir colocar exatamente a condição em que aquele empreendimento foi entregue. Não é só uma questão de segurança, que principalmente a gente convoca por conta disso, mas uma questão realmente das garantias. Muita gente termina não fazendo, querendo economizar no processo. Não, se quebrar, a gente chama a garantia daqui a 6 meses. E a gente sabe que o processo não é bem assim. Então, assim, eu peguei um empreendimento aqui em Salvador, na região litorânea de Salvador, que é uma área que está dentro de uma preservação ambiental extremamente complexa, que só o laudo de inspeção já está em 600 páginas. Então, imagine se o gestor sozinho ele vai conseguir realmente dar conta desse processo. Então, futuramente, até para poder conseguir entrar numa ação junto com a construtora, conseguir realmente se proteger de tudo que cabe ao Código Civil, que o gestor fica à frente e que ele não responda particularmente omisso ao processo, né? Então, eu não abro mão de fazer uma Excelente. implantação com a inspeção predial, né?
que realmente consiga lodar, colocar todas as NBRs. Dali também vai surgir o plano de manutenção, né? Então, assim, a construtora, ela traz um plano de manutenção básico, do funcionamento básico das coisas, mas o que você vai implantar naquele condomínio precisa ter uma sequência de manutenção preventiva para que realmente você tenha uma corretiva muito precoce. Então, assim, quando eu estava falando desse condomínio mesmo na área litorânea, a gente tem um alto índice de salitre muito mais avançado do que qualquer outro empreendimento em centro ou que não tenha nenhuma incidência de salitre. Então, eu não tenho como pegar um manual de ar-condicionado e dizer que aquele ar-condicionado vai durar um mês, vai durar um ano, porque aquela incidência naquele espaço é diferente. Então, é todo um estudo, é toda uma logística, é toda uma proporção que é colocado ali. Então, eu não abro mão, realmente, desse plano de manutenção, junto com essa inspeção, junto com essa questão, né, da gestão de equipe, o treinamento necessário para essas pessoas conseguirem manusear, porque é como se você tivesse uma Ferrari e você não ensinasse como é que você liga a Ferrari, como é que faz a manutenção da Ferrari, o que é que você precisa fazer com aquele carro. A pessoa, na realidade, é acostumada a dirigir o golzinho ali, 1.0, manual. Não sabe a potência que tem ali na mão, né? E acaba... potente, mas não ensina ele. Ele não tem como cobrar sem processo, né? Então, é fundamental. E o terceiro ponto é você ser assistido por uma boa administradora, né? Porque vai calçar e vai processos em que você vai decidir sobre a qualificação orgânica, se você vai realmente fazer uma contratação direta, se você vai fazer uma contratação terceirizada, isso aliado também com o corpo jurídico, porque eu não faço implantação sem o jurídico ao lado, até para poder conseguir me orientar no que vai fazer, do que foi encontrado nesse laudo, né? Então, o caminho de implantar condomínio é esse, e eu faço aí há um tempinho já, e digo que, assim, assim, há uma controvérsia das pessoas acharem que implantação de condomínio só acontece com o condomínio que vem da construtora. E é um grande equívoco, porque eu estou com um condomínio agora, né, que está implantado há 10 anos, está inaugurado há 10 anos, e ele não tem implantação, não tem procedimento, não tem nada. O laudo de vistoria está sendo feito agora. 10 anos já. Olha só, então imagina quanta coisa já aconteceu ali naquele condomínio, né? Não tem nada que consiga calçar manutenção. Então, assim, quebrava, consertava, quebrava, trocava. Então, não sentia um direcionamento. Então, é bem complexo, mas a gente precisa fazer assistido de bons profissionais. Perfeito. Nossa, Cristiane, sensacional. Olha só, eu vou recapitular aqui um pouco o que você falou, porque você colocou muito bem. Eu sempre falo aqui, é bom o pessoal que está nos acompanhando entender que para um condomínio funcionar, nós temos que trabalhar em equipe. Quando fala em equipe, tem que ter o síndico, tem que ter uma boa administradora, tem que ter um jurídico. Só que olha só, eu quero ver se você concorda comigo agora. Quando entra na parte de engenharia, muitos, tá? Sim. Ainda tem aquele receio. Então, como que um prédio funciona sem engenharia? Eu falo que na ausência de um responsável técnico, quem vai responder é o síndico. Então, o síndico ele não tem que ter ele tem que ter um responsável técnico para cada área do condomínio. Como você bem disse, para gerenciar um bom jurídico quando precisar, uma boa administradora e um bom engenheiro também. Vamos colocar assim, tá? Eu queria que você comentasse, como você mesma disse, você vai implementar, você não faz isso sem um laudo, obviamente. Por quê? Porque você quer a segurança técnica e o amparo de como você está recebendo aquele condomínio. Se ele já tem vícios de construção, como que você vai conseguir fazer a manutenção? Mas uma coisa que é muito ainda não disseminada, e por isso nós estamos fazendo essa série de lives de engenharia condominial, é para conscientizar, porque eu sei que tem muitos síndicos já conscientes, mas até conscientizar o próprio engenheiro e arquiteto que está aqui nos assistindo, de que não é só laudo, é o pós, é entregar um laudo para você e depois disso te assessorar na implementação de um plano de manutenção para o seu condomínio. Você pode comentar um pouquinho da importância hoje que você vê
de ter um engenheiro te assessorando ali no Com condomínio para as certeza. demandas Não, e eu técnicas? digo mais. Eu acrescento ainda que essa consultoria é de extrema importância, em principal nessa fase que nós estamos, fazendo, na realidade, as previsões orçamentárias. E não tem como você fazer uma previsão orçamentária se você não tem perfeita ciência de como estão as condições dos seus equipamentos, da sua estrutura, porque você vai lá e previsiona. Elaine, a gente vai gastar 10 mil de manutenção de bomba. Só que você não fez o levantamento de situação dessas bombas. Você não sabe exatamente se a preventiva dessas bombas está ok. Porque, de fato, não é sua competência, síndico, saber dessas coisas. Você não precisa, você tem que ter ciência. Você tem que buscar informação, você tem que buscar saber exatamente o que é que está acontecendo. Mas, assim, não tem como, sem a consultoria, ele dar o norte para você conseguir gastar, investir, né, esse valor na previsão orçamentária de forma assertiva. Porque as manutenções obrigatórias, elas não são escolha. Elas precisam ser feitas. E eu vejo muita gente colocando nas previsões orçamentárias para os condôminos, vai ter um aumento de 26%. Sendo que esses 26% significa exatamente aquela manutenção que está lá há anos que não foram feitas. E aí o pessoal, não vai aumentar 26%. Mas peraí, eu não posso ficar no condomínio aí a hora que o síndico precisa se impor e colocar. Eu não posso ficar no condomínio sem fazer as manutenções obrigatórias. Eu respondo por isso. Você está numa área de preservação ambiental e você não faz a manutenção de uma elevatória. A elevatória vai transbordar e você vai tomar uma multa ambiental absurda, né? Então, assim, olha quanta complexidade nisso, quando você não tem esse olhar crítico, essa forma especializada, a gente vai para uma inspeção de incêndio. A gente consegue, como síndico, ver, tem extintor, tem hidrante, tá faltando. A gente consegue. Mas a gente consegue ter um conhecimento técnico para ver algumas situações da válvula, para ver se o sprinkler de fato está com a medida certa, se o extintor ele de fato está calibrado no formato correto, se o seu lacre de fato é azul ou preto ou está amarelo, porque já está super ultrapassado. Eu já cheguei em empreendimento em 2023 que o lacre está amarelo e o fornecedor recarregou agora e o síndico está acreditando que o lacre está ok. Entendeu? Sensacional. Isso, Olha só, e acontece muito, né? Isso daí não é algo só aí, não. Aqui em São Paulo também eu pego, às vezes, fazer inspeção. Você vê, calma aí. Lá o selo foi trocado, mas calma aí, o lacre, né? Acontece Exatamente. muito, Então, assim, infelizmente. é algo que a gente precisa analisar com muita responsabilidade, porque você conseguir entrar no condomínio para poder ser responsável pela manutenção e estar realmente previsto, é nosso dever a gente manter esse ambiente seguro, em funcionamento. Então, a gente precisa realmente colocar profissionais adequados para que nos direcione para isso. Para que realmente consiga colocar, eu não sei exatamente como é que funciona a manutenção da elevatória, eu não tenho noção de quanto que eu vou gastar para poder fazer isso. Você vai colocar na previsão orçamentária no chute? Você vai colocar lá que você vai gastar 2 mil e na hora que realmente a manutenção for feita, você vai gastar 15, você vai tirar de onde? Então, assim, não é... Exato. Eu hoje Exatamente. tive uma reunião que o consultor falou assim, que eu achei muito engraçado. Não é matemática. Não existe matemática. Né? Não existe matemática. A conta é clara. É aquele orçamento que é... Exatamente. Tem que fechar. O escopo, Elaine, do orçamento, ele precisa ser bem tratado. Porque não adianta você comparar banana com uva. Não adianta. Aí você pegou num assunto bem bacana, viu? E acontece, né? Você contrata lá um escopo, eu vou dar um exemplo aqui. Vai precisar fazer algum escopo lá. Vou dar um exemplo claro. Fachada de condomínio, que é algo caro, todo mundo já conhece. Aí você vai ter que fazer uma restauração. Mas o que vai ser restaurado? E aí, se não tiver um escopo bem desenhado, você vai receber uma proposta que vai ter 1 milhão, uma de 2, uma de meio, só que você não sabe qual é a melhor, porque não tem o detalhamento do escopo.
E muitas vezes, eu não sei se você concorda, tá, Cristiane? O escopo, ele é genérico. Tá lá, pintura, tá lá, restauração de fissura, mas e o quantitativo? Quanto? Então, Nunca histórico. exatamente. Então, nunca, nunca. Então assim, é uma provocação que fica para quem está nos assistindo de tomar cuidado, que eu gosto de falar a seriedade que é o mercado condominial para todos que atuam, tá? E olha só, olha o tanto de coisa aí, pessoal, que a Cristiane está trazendo. Então, anotem, porque vocês não vão ver isso em qualquer lugar. São pessoas atuando, 13 anos de condomínio é muita bagagem, né, Cristiane? É muita coisa que você viu e ainda vê, imagino. Então, na é o dia a realidade, dia, né? precisa aprender a visualizar a coisa de forma técnica, né? Condomínio, ele não dá mais para poder conseguir fazer uma atuação com amadorismo, achando que na realidade vai conseguir fazer de qualquer forma. Não. E esse escopo de cotações é algo que eu bato muito, principalmente quando eu falo com o público de engenharia, e aí eu falo dos dois lados, tá? Tanto para o gestor, as pessoas que trabalham em condomínio que estão aqui nos assistindo, como também as pessoas que fazem as cotações. Porque, assim, sejam claros nas suas cotações. Expliquem, de fato, o histórico do que precisa ser feito, né? Muitas vezes o condomínio não tem um histórico do que foi utilizado, né, naquela reforma. Se realmente é cabível. O condomínio tem lá 20 mil para poder fazer aquela reforma. Só que os 20 mil, ele não cabe para fazer realmente a selagem, para poder conseguir dar o tratamento adequado. É uma fachada que muitas vezes ela tem uma textura que não é uma textura que pode estar sendo, por exemplo, em área litorânea. E eu me metendo na área de vocês, mas eu estou falando pela minha área litorânea. Não, imagina. A gente adora, na verdade. Graças né, Mário? Tem umas, na realidade, tem umas igual a Cristiane Romão, que dá aula em engenheiro. Os engenheiros que estão ouvindo aí, presta atenção nessa gestora aí. Então, assim, muitas vezes aquela fachada ela não foi tratada da forma correta e por estar perto de praia e tudo, ela está tendo um desgastamento muito maior daquela tinta, está apresentando fungo. E aí, por que não foi feito? Porque lá atrás, naquela cotação, o fornecedor, para ganhar a cotação, ele retirou materiais essenciais para a proteção e aquela fachada que estava previsionado para poder ter uma reforma de 2 anos naquela área, que eu não coloco nem 3 nessas áreas, viu? Eu coloco realmente de 2 em 2 anos para se manter uma saúde. E aí você não coloca, porque você está interessado em ganhar a concorrência. E aí o que acontece? Você, na realidade, vai ganhar o dinheiro uma vez só, porque comigo você vai ganhar comigo uma vez só. Esse escopo não vai funcionar. Como é que eu tenho segurança, Cristiane, então, para que eu não seja enrolada pelo fornecedor, para que o prestador, de fato, coloque exatamente o que eu preciso? É a vistoria predial. A vistoria predial vai te dizer o tamanho, a forma, todas as qualificações que você precisa para poder conseguir fazer aquilo ali. Porque senão você vai no adivinhômetro, né? Você vai dizer, não, eu tô achando que aquele piso tá torto. Mas muitas vezes não é só o piso que tá torto. Ele tá apresentando uma insegurança de descida de água, de caimento de água, que vai prejudicar toda uma coisa que tá atrás. Entende? Então, é muito importante a gente também falar sobre isso e colocar para os prestadores que eles realmente façam. Vai perder o orçamento? Vai perder o orçamento. Mas pelo menos você vai ganhar outros, porque sua integridade não tem valor, né? Então, não tem. Então, eu acredito muito nisso. Mário, sua internet Gente, estabilizou? A Cristiane Romão, eu vou ter que fazer outra live com a Cristiane Romão, nós vamos fazer mais outra com a Cristiane Romão. Ano passado. Vamos fazer, já tem muita coisa aí para ela falar. Ano passado, eu estava dando mentoria para você em Campo Grande. E antes de você dar a mentoria para você, teve uma live com a Cristiane Romão. E no hotel, deu pane também na internet, gente. Então, é a segunda vez nas minhas lives, coincidentemente. Muita energia, Mário. Aí a internet não aguenta. O conteúdo é muito pesado, viu? O conteúdo da crise é muito pesado. Aí cai.
Aí Olha, cai. gente, eu vou falar o seguinte. Eu acompanhei o que a Cristiane Romão falou, e nessas lives que nós estamos fazendo, eu digo boa noite para todos vocês aí, que eu não dei. Eu falo o seguinte: eu tenho uma admiração muito grande pela essa síndica, essa gestora condominial, porque ela não tem barulho, ela executa. Ela não tem muito mimimi. Você está vendo aí por que, Elaine, que eu chamei para vir para cá. É uma pessoa que eu tenho um respeito grande no mercado condominial, que ela se dá o respeito, entendeu? E ela se preparou para ser o que ela é hoje. É o que eu queria que vocês, engenheiros que estão acompanhando aí, a audiência, tenha que fazer, se preparar como essa síndica profissional, gestora, ela se preparou para entrar no mercado condominial. Não tem como não se preparar. É aquilo que eu sempre falo para vocês aí que estão na live. O que essa pessoa chamada Cristiane Romão está dando aula para engenheiro. Que isso que vocês, engenheiros, têm que assessorar os síndicos. Nós damos mentoria para síndico também. Tem aqui a Cida, e ela sabe de Alagoas, que inclusive a Cristiane conhece, ela fez, e você vê nas mentorias, Elaine, que ela dá exatamente, pega mesmo no pé dos engenheiros. Ela tem conhecimento. E a Cristiane Romão, nada mais, ela disse que eu peguei, tem que ter aquilo, igualar banana com banana, igualar escopo. Ela que falou aí, eu peguei o que ela disse. Então, nessa primeira parte aí, eu só tenho... meus comentários é só elogio para a Cristiane. Ela falou palavras de engenharia. A pessoa não precisa ser engenheira para gerir um condomínio. Ela precisa entender o que é necessário se contratar. Porque ninguém sabe tudo. A Cristiane, ela sabe, ela trabalha com equipe multidisciplinar, mas ela tem que saber o mínimo do direito condominial, para saber o que não deixar os próprios assessorias jurídicas querer entrar com maluquice de lides judiciais sem necessidade. Mas ela não precisa ser advogada. Ela tem que entender, porque ela é uma gestora, e a gestora tem que entender de engenharia condominial, direito condominial, tem que entender de acessibilidade, de conflito, né psicóloga? Tem de conflitos, entendeu? Principalmente de conflito. Conflito. Então, um abraço para a Freire participando, um abraço para Aristides aí, Palmiro de Cuiabá. Mas é isso, Cristiane. Vamos continuar, que você hoje é a atriz principal dessa live. A estrela, com certeza. Eu queria... Nossa, tem o Augusto, Salvador. Ô, Mário, eu já quero fazer um convite para a Cris aqui ao vivo para ela não conseguir ir para nenhum lado, tá, Cris? Você falou que vem para São Paulo. Meu, tá convidada, quero você no podcast para a gente falar de engenharia condominial, viu? E assim, é muito interessante. Eu agradeço, Mário, pelas palavras, né? É sempre importante a gente saber que a gente está galgando o reconhecimento mesmo. Ninguém está atrás. Quem fala que realmente isso não é importante está falando besteira. A gente trabalha realmente para ter um reconhecimento, para realmente fazer algo consistente. Não dá para ser raso mais na área. Eu estava falando isso. Não dá. Né? Não dá mais para fingir que sabe, é algo que é muito explícito. Então, assim, eu não falo do que eu não tenho propriedade. Se é uma área que eu não domino, eu prefiro realmente estar com pessoas ao meu lado e colocar realmente como é que faz. E aí, como é que faz? Né? Como é que atua? Então, não é algo que a gente precisa vestir. Eu sempre brinco nas minhas palestras. Por favor, senhores, pegue agora o movimento das suas mãos, né? E tirem a capa de super-herói que vocês acabaram de sentar aí nessa cadeira, porque o síndico não precisa ser super-herói. O síndico não precisa saber tudo, né? Então, assim, o que a gente está falando aqui é porque, infelizmente, a gente tem encontrado empreendimentos que, de fato, os síndicos não estão dando a devida importância para os itens de fundamental itens fundamentais, que é justamente a parte de manutenção. Porque essas manutenções silenciosas, essas manutenções que acontecem atrás dos muros, ninguém vê,
Só vê se faltar luz, só vê se tiver um incêndio, só vê se realmente aconteceu um problema, ninguém vê. Então, muitos síndicos terminam apelando para a parte estética, porque é onde os condôminos querem investir. O condômino, se você colocar que é para comprar um sofá de veludo e trocar a caixa de energia, ele vai querer o sofá de veludo. Entendeu? Não tem jeito. Mas o problema é que, assim, sempre quando eu estou falando com os síndicos, eu falo, ó, manutenção não é algo que você pode escolher. Porque a longo prazo vai te dar um trabalho dobrado. Fachada, eu já vi vários problemas gravíssimos em condomínio de você inviabilizar um imóvel por conta de manutenção, de não ter feito manutenção em fachada, e o condomínio ter que pagar praticamente o valor do imóvel para o proprietário, né? Então, assim, esses recursos vêm da onde? Vêm da sua gestão. Então, como que você vai fazer? Esse empreendimento mesmo que eu mencionei para vocês é um empreendimento de milhares de hectares, é um empreendimento enorme com a lagoa de preservação ambiental no meio do condomínio. Aí eu vou dizer, não, eu vou receber esse condomínio sozinho? Que nada, isso aqui é fácil, eu não estou vendo nada, eu estou vendo como, ó, a complexidade. Você não sabe como é que você tem que descartar aquele junco, você não sabe exatamente se você pode limpar aquela área ou não. Como é que sua equipe vai tratar os animais que estão ali? Você está numa área de preservação ambiental. Você não pode achar que você vai encontrar uma cobra e vai matar a cobra e tudo bem. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que tudo que está acontecendo hoje, a gente vai vendo, né? Mário está vendo, a Elaine está vendo. Cada vez mais nos noticiários. Houve um vazamento de gás, estourou o prédio todo. Essa semana. Teve uma... Essa semana, em Campos do Jordão, teve 2 problemas lá. Que, na realidade... mas, Cristiane, a válvula de gás é individual do apartamento. É obrigação do condômino fazer essa manutenção. Peraí, beleza, ele tem que fazer, o custo é dele, mas é sua obrigação cobrar que ele faça. Você tem que ter a certeza de que aquele item, porque não é só ele que vai ter prejuízo se acontecer um acidente. E você responde civil e criminal por isso. Então, assim, tem condomínios, pasmem, Mário e Elaine, que eu entro, que nunca foi feito teste de estanquidade. Condomínio com 10 anos. Nunca foi feito teste de estanquidade. O que você faz nessa situação dessa, Cristiane? Quando você entra, mesmo apavorada, me fala o que você faz com a mágica. Se for para morar, eu nem entro. Meu marido teve um problema realmente seríssimo com isso, porque é horrível você trabalhar nessa área, viu? Porque primeiro você conhece a realidade dos condomínios e você não quer morar porque você conhece o problema. Segundo, que você já entra com aquele olhar crítico, meu Deus, o sistema de incêndio não está funcionando, a calçada, a piscina está ali meio com a borda. Você começa a não querer comprar, porque você sabe que é problema. Então, assim, quando eu entro como condômina, né, eu não compro. Eu vejo que o provavelmente não vai dar certo. E quando eu vou realmente como profissional, Mário, eu faço justamente essa proposta para quem está me convidando. Eu proponho que uma análise realmente por um especialista seja feita, até para que seja registrada em ata a condição que esse empreendimento foi para a minha gestão, caso eu resolva assumir e restabelecer toda aquela estrutura. Mas isso é muito sério, porque você entra, não faz nenhuma formalização, você não diz como foi que você encontrou e depois, na realidade, você vai querer justificar que o problema do acidente não foi seu. Aí realmente a coisa vai ficar muito complicada. Então, assim, uma consultoria sai muito mais barato do que um acidente, né? Então, sai muito mais barato. Então, muitas vezes, Cristiane, meu condomínio não tem condições de contratar um engenheiro para fazer um laudo. Poxa, programa esse laudo, divide esse laudo em 12 vezes, conversa. Todo mundo que eu conheço de engenharia, de área de incêndio, prioriza o serviço. As pessoas sérias, tá? Eu estou falando de gente séria. Prioriza o serviço porque ele quer ir lá para identificar o problema e a segurança daquilo ali. Então, como
na realidade, você faz a programação, dá prioridade. Ah, Cristiane, mas meus condôminos estão querendo que eu faça a reforma da quadra. Mas a reforma da quadra não é segurança. Muitas vezes, Cristiane, muitas vezes, e isso é muito importante que vocês estão ouvindo da síndica aí, da gestora, Cristiane, gente. Tem síndico aqui ouvindo, engenheiro. Você viu o que é uma pessoa preparada para o mercado? Não há mais amadorismo. Ela, quando entra em um condomínio, vou dar ênfase, vou repetir o que ela disse. Ela não está preocupada só de receber o condomínio com as contas aprovadas. As maiores papagaiadas de todos os síndicos aí, eles acham que recebi contas aprovadas. Muitas vezes as contas maquiadas, que muitas vezes acham até coisas erradas depois do final da auditoria. A síndica, como eu disse para vocês, muitas vezes, mas por que você está dando prioridade para os síndicos, né, Elaine? Porque a voz dessas pessoas que eu estou convidando são a nata da síndica. São pessoas... A nata da sindicância do Brasil, gente. Se vocês não conhecem, procurem saber quem são essas pessoas que eu estou chamando para fazer lives. Mário, por que você não está chamando síndico? Por que você não está chamando engenheiro? Porque eu só acho, ou não, tenho certeza, que nós vamos fazer um país melhor quando a nossa sociedade civil ela estiver mais educada. Vocês viram a Cristiane Romão falando aí para vocês que ela não compra um imóvel nessa situação. Então, o que é isso? É desvalorização do imóvel, gente. Se vocês falarem de uma forma, ter uma comunicação assertiva com os seus moradores, tanto na gestão de reforma, nós falamos, Cristiane, na outra live, né? Na gestão de manutenção, e nos itens básicos, gente, combate a incêndio. Eu chego, e não é a Cristiane que está falando, 98% dos condomínios que eu dou consultoria, que eu entro para dar consultoria ou fazer um laudo, a primeira coisa que a gente vê é o absurdo das válvulas do gás, todas vencidas, que elas têm a validade de 5 anos. E tem uma que é pior ainda, Cristiane, que eu fico mais abismado, que isso aí eu vou deixar uma deixa para os síndicos que estão ouvindo aí, e para os engenheiros, gente. Aquela válvula, a primeira válvula, que é de responsabilidade da empresa que distribui o gás, o síndico não tem nem discernimento de cobrar aquilo que não vai gastar nada. Aquilo ali é de responsabilidade da distribuidora de gás do condomínio. Não é, Cristiane? E as pessoas não pedem nem isso. Aí vocês veem de descaso. Então, vocês estão vendo como uma pessoa preparada para o mercado, ela tem uma linguagem, ela tem uma linguagem linear com a engenharia e com o direito condominial. Eu queria complementar, antes da Cris voltar aqui, falando que o Mário pegou e pegando o link. Pessoal, a engenharia condominial, o condomínio não aceita mais amadorismo. O que isso significa? Olha a Cris aqui. Ela é advogada? Não, ela não é advogada, mas ela entende a parte jurídica que lhe cabe dentro do condomínio. Ela é engenheira? Não, mas ela entende o que ela precisa cobrar de engenharia. E nós, aqui eu falo nós, classe técnica, vocês acham mesmo que é só engenharia? Na engenharia condominial, nós temos que entender a gestão, o papel do síndico, a parte da administradora, a parte que cabe técnica, e linkar tudo isso da mesma forma. Porque eu falo, Mário, e não sei se vocês concordam, Cris, que é um ecossistema. O condomínio, ele é complexo. Então, nós temos que entender conceitualmente para conseguir atingir a excelência dentro do condomínio. Então, eu preciso linkar minha engenharia com a gestão. Eu preciso linkar minha engenharia com a parte jurídica e a parte técnica para que nós possamos fazer um bom trabalho dentro do condomínio. E olha só, nós estamos falando da saúde das edificações, da saúde do condomínio. Né? Aí, que ela vai complementar também. Vocês veem aí, eu sei que quando eu voltei da Alemanha, nós tínhamos feito uma obra na Arena Pernambuco, depois eu fiquei fora, e vim com essa pegada da engenharia condominial. Eu me lembro que eu fiz 2 eventos em Brasília, Viver em Paz, o nome deles, vem Miguel Zain, vem uma galera de fora para cá. O nome do evento era Viver em Paz. Era as construtoras, engenheiro, arquiteto e os síndicos.
o pessoal me chamou de louco. Me chamou de louco. Muitos me chamaram de louco. Né? Tem fama de louco mesmo, a gente não é muito normal para trabalhar em condomínio mesmo, não. Mas vamos lá. Né, Cristiane? A gente... A Cristiane, pelo menos, se preparou, né, Mário? Aí, fez psicologia. Só a situação que a Cristiane vai dar evento. Olha a situação do posicionamento social dos síndicos hoje, profissionais, gestores condominiais, e também síndicos orgânicos. A Cristiane, isso, lá atrás me chamavam de malucos, entendeu? Hoje, para você ver, a cada dia mais, em eventos de engenharia, síndicos estão sendo chamados para participar. Está tendo um evento, vai ter. A Cristiane fez o evento, que eu não estou lembrado, vai fazer um evento agora, pelo IBAP da Bahia, né, Cristiane? Em junho, vou palestrar para eles. Olha só, vocês, engenheiros, se vocês não se prepararem, vocês vão tomar poeira. Vão tomar poeira. Porque vocês estão vendo que a área condominial, a engenharia condominial, não é simplesmente você pegar uma engenharia diagnóstica e implantar. O engenheiro, o direito condominial, a gestão condominial tem que saber de legislação, gente. Tem que saber. Vocês viram a síndica falando aí, civil criminalmente. Ela sabe de qual o artigo, 134, inciso 5, ela sabe de qual que é 186, negligência. E é isso que eu gostaria que você comentasse, Cristiane. Eu gostaria que você comentasse o posicionamento que agora os síndicos estão tendo, o reconhecimento, que é uma coisa natural, nos eventos de engenharia. E antes disso, eu quero deixar claro aqui que eu falo ao vivo. Infelizmente, em uma situação, não foi para frente uma posse, mas ela vai voltar a ser. E a Cristiane, para vocês entenderem, gente, vocês entenderem, ela foi convidada minha para dar aula de gestão para engenheiro. Para vocês entenderem que vocês... só quero saber de cálculo, derivada e manifestação patológica. Não vai saber das dores. Era isso que eu queria falar, que você comentasse sobre esse tema da participação de vocês, síndicas, na engenharia. Perfeito, Mário. Eu acredito que, assim, tão importante quanto, né, a gente conseguir entender o administrativo e o financeiro, porque a gente é a parte também. Eu mesmo, se você me pedir para escolher uma área da área condominial, eu nunca vou escolher o financeiro e administrativo, porque é muito monótono para a minha vida e eu sou muito mais agitada. Eu gosto do processo acontecendo muito rápido. Então, assim, eu gosto é uma veia que eu adquiri quando eu fui trabalhar em condomínio, né? Como gerente predial, porque fui gerente, além de síndica, fui gerente predial por muitos anos. Então, assim, sempre tinha esse acompanhamento desse recebimento e eu via os prejuízos que o condomínio tinha quando esse recebimento ele não acontecia da forma devida. Então, assim, a gente precisa entender e colocar, Mário, e é muito pertinente que a gente sempre traga essa fala de uma forma muito ampla, porque as pessoas, a gente aqui não está querendo, na realidade, desqualificar ninguém. Mas a gente está querendo plantar uma sementinha na cabeça de vocês de que a responsabilidade é muito grande. A gente tem diversas literaturas que falam realmente qual é a cor da tubulação de incêndio, qual é a cor da tubulação de esgoto, mas na realidade isso não está sendo praticado. Na hora de uma emergência, a equipe não é treinada realmente, onde é que desliga, onde é que liga uma válvula. Então, assim, isso na realidade são treinamentos básicos que podem salvar uma vida, pode salvar um empreendimento. E aí eu trago, na realidade, um testemunho de mais um empreendimento que eu tive a oportunidade de conseguir, né, interagir, em que eu, com esse meu olhar inquieto que sou, né, compro muitas brigas por isso, mas pelo menos eu faço a minha parte. Eu entrei no saguão de um prédio de alto luxo, né, aqui em Salvador, e eu, na hora que eu olhei para a caixinha de incêndio, eu vi que a caixinha de incêndio estava apagada. Automaticamente coloquei minha bolsa, não perguntei nem o nome de ninguém no prédio, não me apresentei para ninguém.
e fui, na realidade, para poder conseguir e entender o porquê que aquela caixa estava desativada, porquê que realmente aquele sistema não estava operante. E aí, eu andando pelo condomínio, eu pedi uma chave de fenda. Aí a pessoa da manutenção abriu o olho assim e falou assim, você quer uma chave de fenda para quê? Eu falei assim, eu queria uma chave de fenda, eu vou tirar aqui essa caixinha e eu vou te mostrar que essa fiação aqui não está ligada. Aí ele olhou assim e falou assim, não, como que essa fiação não está ligada? Esse sistema de incêndio é testado todo mês. A gente tem 6 anos com esse sistema de incêndio funcionando. Eu digo, não, você não tem 6 anos com esse sistema de incêndio funcionando, não. Eu tenho certeza que esse sistema não está funcionando. E eu não preciso ser da área para poder ver isso. Aí puxei a caixinha, né? O fio acabava aqui, ó. Não tinha ligação de absolutamente nada. Todas as caixinhas que a gente puxava, via a fiação, parava aqui. O que aconteceu? Eu chamei uma pessoa que eu confio muito aqui em Salvador, em Álvaro, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ele embaixo. Nossa, ótimo, ótimo engenheiro. Isso. Aí eu peguei, chamei ele e falei assim, Álvaro, tá acontecendo alguma coisa de errado aqui. Eu preciso que você dê uma avaliada, porque esse sistema não está funcionando. Liguei para o jurídico e eu era gerente. Eu não estou falando que eu era síndica, não. Eu era gerente. Aí liguei para o jurídico e falei assim, ó, a gente está com um problema aqui. Eu queria que vocês... A gente vai mandar toda a documentação de manutenção mensal e vai ter um problema aqui, porque eles vão devolver 6 anos de manutenção que eles disseram que fizeram nesse sistema e nunca foi feito. Aí o jurídico preparou a documentação toda, todos os espelhos de manutenção que eles falaram, que fizeram teste, todos os itens. Tinha explica que nem... Gente, você não tem noção. Era prédio de alto luxo. Aí eu fui, chamei, fizemos inspeção, entramos firme com a construtora. A construtora, depois de 10 anos, entrega o empreendimento, botou a mão na cabeça, né, querendo alegar que, na realidade, isso foi recebimento de obra. E aí, como é importante você conseguir entender e ter entendimento para acionar as pessoas certas. Resultado, resumo da obra. A construtora, depois dos 10 anos, foi comprovado, depois de uma ação judicial, ela precisou refazer todo o sistema de incêndio. Né? Ela ainda arcou com o treinamento de brigada de incêndio daquela equipe, treinamento de todo o sistema de incêndio, né? E, na realidade, eu saí do condomínio com a empresa devolvendo esses 6 anos de manutenção que eles disseram que tinham feito e nunca tinha feito nada. Eu tenho seguro de vida, né? Viu? Só para constar, mas a empresa queria me matar. E aí, o que acontece? Quando eu saí, na realidade, do empreendimento, Mário, acredite, 1 mês depois, um apartamento pegou fogo. E sabe quem foi que salvou aquele empreendimento? A brigada de incêndio. Entendeu? A brigada, e eles saberem exatamente, as válvulas estavam todas corrompidas, travadas. As válvulas de hidrante, antes dessas vistorias, elas não conseguiriam ser acionadas. O Corpo de Bombeiros conseguiu pegar a caixa de recalque, botar toda... dar o suporte, o incêndio foi cessado em menos de 1 hora de relógio. Todo mundo, na realidade, foi evacuado. E eu, mesmo não estando mais naquele empreendimento, eu sabia que eu tinha feito parte disso. Então, assim, se para você que é gestor, se é para você que é prestador de serviço, não for gratificante, tá realmente seu nome estampado num serviço bem feito, eu não sei exatamente o que é que você quer da vida. Porque se eu entrar no empreendimento e eu ficar realmente colocando que o importante é eu fazer evento, é importante também. É importante eu fazer, na realidade, o básico para eu manter esse condomínio seguro e funcionando, mas também, na realidade, a gente precisa fazer todo o sistema de integração. Só que se eu tenho um condomínio que está extremamente prejudicado, que ele não está seguro e que ele precisa fazer várias intervenções de manutenção, eu não posso olhar para o sofá de veludo e achar que está normal. Então, assim, esse testemunho que eu trago para vocês é porque muitas vezes os gestores, quando entram, eles entram para querer saber quem está no almoxarifado, quem é o porteiro,
quem é não sei o quê. É importante você conhecer sua equipe, é importante você treinar sua equipe, mas é importante você chamar profissionais qualificados para que essa avaliação seja feita de forma criteriosa e responsável. Porque, assim, a minha experiência me ajudou, né, para eu ver que aquele sistema realmente não estava funcionando. Mas se você não tiver expertise, faz como? Se não tiver um profissional da confiança para Exato. te ajudar e assessorar, para conseguir comprovar tudo isso, né? Exatamente. Que você conseguiu. Aproveitando que você falou de incêndio, mandar um abraço aí pro Rafa. Rafa é especialista nessa parte aí de incêndio e já prepara que vai vir para nossa live também, viu? Já. Né, Mário? Chamando pessoal bom para mostrar do mercado condominial, da importância, porque sistema de incêndio é um dos mais importantes e é muito negligenciado, infelizmente. Muito negligenciado. Não, Tem prédio que não eu quer acho receber, só para vocês terem ideia. Nós vamos lá, nunca foi feito, não tem, não renova. Sabe? E aqui em Brasília mesmo eu falei para um engenheiro, cara, você está deixando de ganhar dinheiro. Porque oferece o teste de estanquidade do gás, né? Só daquela parte a primária. A primária não, a principal. A secundária primária, que tem que fazer nos corredores, a distribuição, eles não fazem. Adianta alguma coisa, Cristiane? Não fazendo completo? Não tem como. Se a rede de abastecimento principal não tiver realmente estruturada, né? Não tem como, na realidade, você estar levando esse gás com segurança para as unidades. Tem que ter uma vistoria completa, gente. Tem que ter, gente. Tem que fazer estanquidade. Mas como é que é, Cristiane? Mas eu vou ficar sem gás. Hoje eu vou ficar sem gás para fazer almoço. Tem que ficar, gente. Vocês têm que ficar. Faz, na realidade, uma aviso anterior, mostra que você, na realidade, a comunicação é tudo, né, Mário? Então, se o gestor soubesse comunicar, ele evita muito perrengue. Então, é falar, durante 24 horas, 10 horas, o abastecimento de gás vai ser interrompido, avisa com antecedência, mas é melhor você não ter o almoço e pedir um iFood do que realmente você ter uma explosão e perder seu imóvel. Né? Exatamente. E na hora que acontece isso, independente da vida, que você pode não estar no local, aí pensa, e o seguro? Mas o seguro, a primeira coisa que ele vai pedir são esses testes. Se não houver esses testes, avisando para os marinheiros de primeira viagem que estão ouvindo, não vai pagar. Concorda, Cristiane? Eu te digo mais, viu, Mário? Eu tô vendo aí, a gente tá num boom em relação a carros elétricos, que aí daria, na realidade, uma outra live todinha, né? Mas eu digo... Nós vamos fazer hoje de carro elétrico, eu já estou te convidando antecipadamente, que a gente vai falar de carro elétrico contigo. Na realidade, se a gente parar para observar, tem muita gente querendo fazer a adaptação das tomadas, é uma realidade, a gente sabe que é. Mas, gente, não dá para fazer assim, não é assim. Você chama o seu Zezinho, seu Zé da colher, né, Mário? Você chama seu... E aí, na realidade, você coloca lá uma estrutura de tomada de carro elétrico e aí você não faz adequação no sistema elétrico adequado, né? A rede elétrica não foi preparada para aquilo. E aí faz de qualquer forma. Então, assim... tem muita gente fazendo no calor da emoção, sem instrutor. Mas o Zé da Colher cobra R$200 para fazer isso. Eu vou pagar 3 mil para quem está me cobrando para adequação. Mas seu Zé da Colher não sabe que eu preciso colocar um fio adequado. Seu Zé da Colher não sabe que eu preciso readequar essa rede. Seu Zé da Colher não sabe que eu preciso de uma estruturação e uma aprovação adequada, porque você está modificando algo que está além da convenção condominial. Então, assim, não é tão simples assim. Parece. Mas não é tão simples assim. Então, assim, quando a gente trata de engenharia... Não, pode terminar, Cris. É isso. Quando a gente trata de engenharia, e é uma área que eu realmente gosto e leio muito sobre isso, leio livros sobre, me debruço mesmo para poder conseguir estar sempre atualizada, porque todos os dias as normas mudam, as coisas mudam, então a gente precisa estar atualizada sobre isso. Mas o que eu chamo para responsabilidade é que as coisas não podem ser feitas no alforô da emoção.
Né? Ah, porque todo mundo está fazendo. Então, todo mundo está fazendo, mas quem vai ter o problema é você e a cadeia isolada. Né? Se você tiver realmente ainda a condição de pegar uma cela isolada, você vai estar lá bem assistido. Mas, assim, a questão não é tão simples assim. A gente não gere prédios, a gente não gere apartamentos, a gente gere vidas, famílias. São pessoas que estão dedicando na sua mão a vida, um trabalho de uma vida toda. É um investimento de uma família toda. Então, assim, não dá para negligenciar, né? Com certeza. Jane, nós estamos finalizando aqui, mas olha só, eu gostaria de fazer esse comentário e você e a Elaine finalizava sobre esse tema hoje da nossa live. Veja bem, as pessoas têm a mania de falar que condomínio, é ruim trabalhar com condomínio, que é o menor preço. É o menor preço. Eu, particularmente, eu já discordo, porque o condomínio, quando tem uma gestora que sabe agir em uma assembleia, tem uma assessoria técnica que faz aquele comparativo das propostas, como preço e técnica, e tem uma assessoria jurídica por trás, assessorando como anda a saúde financeira dessa empresa, eu mudo de nome se a Assembleia vai querer o menor preço. Comente, Cristiane, sobre isso. Eu faço bem simples, viu, Mário? Se realmente a manutenção for obrigatória, tem que fazer a manutenção do sistema de incêndio. As pessoas levam para a Assembleia e eles não aprovam esse investimento. Eu simplesmente pego, por favor, o senhor me dá o nome e a unidade, porque eu vou colocar aqui bem explícito na ata que são vocês que, na realidade, estão desautorizando esse investimento de acontecer, porque é uma programação obrigatória, a segurança, e eu, na realidade, não tenho condições de atuar com empreendimento nesse ponto. Então, assim, se na realidade o síndico ele não começar a colocar a responsabilidade desses condôminos de aprovar o que de fato é necessário e obrigatório, ele sempre vai optar pelo sofá de veludo, tá? Ele sempre vai optar, porque o sofá de veludo é o que ele está vendo, é o que ele conhece, é o que ele acha que ele usa diretamente. Então, assim, se a gente, na realidade, não conseguir começar a colocar e formalizar essas coisas em assembleia e conseguir lutar realmente para que essas coisas comecem a ter evidência e aconteçam, as coisas, de fato, vão ser mais complicadas. E eu te digo mais. Você está vendo, o condomínio não quer fazer as manutenções obrigatórias, está recusando, está complicando a situação, quer se manter na irregularidade. Meu amigo, nenhum CNPJ vale um AVC, tá? Então, assim, condomínio tem demais, tem milhares. Então, você ficar num condomínio desse para daqui a pouco ter uma explosão e você manchar o seu nome é algo que não vai pagar realmente todos os anos de investimento. A caminhada é longa para você acabar em 15 minutos, né, de um acidente que pode acontecer. Então, Mário, o que eu falo, às vezes parece até prepotência. Parece que a gente fala como se a gente, cliente vai e volta. Não, meus clientes são importantes para mim. Eu trato eles como únicos. Mas eu também não posso ser negligente com o meu nome. Eu estou levando para a Assembleia. Eu estou dizendo que realmente esse investimento é necessário. A VCB ele precisa existir. Ela é adequação de segurança. Se tem algo que precisa existir, fecha a portaria, fique sem porteiro. Fecha a piscina, fique sem piscina. Mas não faça isso com a segurança do seu empreendimento. Então, as pessoas negligenciam. E elas estão dentro de uma bomba relógio. Elas estão dentro de uma bomba relógio. Como que você consegue deitar e dormir no seu travesseiro hoje, sem saber se no corredor do seu apartamento, seu extintor realmente está em validade, ou se você consegue realmente descer uma escada de incêndio para poder evacuar um prédio? Como que você consegue dormir na sua casa? Porque eu acho que era a primeira preocupação que você tinha que ter na vida. Se o síndico não está levando isso para a Assembleia, que seja você a provocar isso. Então, quando na realidade está vendo aquela rachadura que já está lá há anos e você está achando que é só manutenção, o síndico não pinta o prédio e a rachadura lá aumentando. E você, na realidade, não provoca que isso seja vistoriado, é a segurança da sua família que está em jogo. Então, assim, você tem uma casa e você está construindo a casa em cima da casa e você não coloca uma
pessoa adequada, o acidente acontece. E depois, não adianta chorar pelo leite derramado. Parece realmente bem trágico o que eu estou falando para vocês. Mas o Não. acidente, o acidente, É o que ele não espera a acontece. oportunidade para acontecer. Então, assim, o que eu estou realmente aparecendo muito nesses eventos de engenharia e colocando é, primeiro, pedindo a integridade dos prestadores de serviço em saber que eles estão lidando com vidas. Que eles coloquem, de fato, os equipamentos de qualidade, não para conseguir realmente baratear, deixar o seu preço maior, para ter mais vantagem, mas que, de fato, entregue algo seguro. Não negligencie seus orçamentos. Entende? Porque enquanto um cobra 2 e o outro cobra 15, o de 2 não vai entregar o que o de 15 está procurando. Então, assim, eu sempre falo para essas pessoas, os prestadores de serviço, para poder conseguir ter esse olhar atento, e aos síndicos e aos gestores para terem responsabilidade com toda essa conjuntura que a gente tem aí, porque a gente está lidando com vidas e a gente precisa ser responsável por isso. Se a gente se colocou nesse papel de gestor condominial para estar à frente de uma comunidade, de uma coletividade, a gente precisa arcar com isso e estar buscando realmente o melhor para esses condôminos, tá? Espero que eu tenha conseguido aí deixar a mensagem. Então, vocês estão aí, né, galera? Vocês Uau. estão vendo aí. Elaine, eu já vou deixar aqui meus agradecimentos para nossa síndica, gestora aí, Cristiane Romão, que eu tenho meu respeito, entendeu? E agradecer a grande audiência que nós tivemos aí, muita gente entrando, participando, entra, sai, isso é a situação nossa mesmo. E gostaria de dar uma boa noite para todos. E você, Elaine, finaliza aí com a Cristiane aí. Cada um faz o seu boa noite para todo mundo aí. Tá, bom, queria primeiramente agradecer essa aula, porque foi uma aula. Eu espero que a nossa audiência tenha notado tudo que a Cristiane trouxe, porque, pessoal, como o Mário disse no início, são pessoas que atuam no mercado condominial, que entendem do que estão falando. Eu quero que vocês sintam isso. E por que nós estamos trazendo isso para a engenharia condominial? Síndicos, gestores primeiro. Porque você que está acompanhando aí, que é engenheiro, que é arquiteto, quer atuar com isso, você vai dar de frente com a Cristiane. Espero que você que encontre muitas Cristianes no seu caminho, para que você entenda a importância de melhorar a engenharia e entender o que você está fazendo. E o nosso intuito é melhorar a engenharia e melhorar para o mercado condominial, trazendo profissionais capacitados como a Cristiane, por exemplo. Então, eu queria primeiramente agradecer muito, Cristiane, por toda a sua contribuição. Ó, incrível. Eu queria pedir para todo mundo que está aqui, vai seguir a Cristiane, porque ela está ali, eu vi hoje os stories dela, estava de um condomínio para o outro. Então, são pessoas que estão ali atuantes. E sigam pessoas que estão realmente atuando no mercado. Porque nós precisamos aprender com profissionais dessa forma. Então, eu só tenho a agradecer ao Mário sempre pela contribuição. Cristiane, você está super convidada, quero muito gravar um podcast com você, porque eu tenho certeza que você tem muito mais a agregar. 1 hora é pouco aí para tanto conhecimento, mas fiquei muito feliz aí com essa live. Elaine. Olha, você está melhorando cada vez mais, viu? Você Eu que agradeço sempre o carinho do Mário aí para estar sempre sugerindo, né? Agradecer a você, Elaine, pelo convite, pelo espaço. Sempre é muito importante esse espaço de fala e eu respeito muito quando a gente tem esse espaço e coloco justamente isso sempre no meu Instagram, né? Porque a gente está vinculada com pessoas que de fato agregam e contribuem com o conteúdo. É mais importante do que estar com aquela pessoa que só vai para o evento para tirar selfie, tá? Então, Olha aí. Perfeito. E assim, a gente precisa fazer isso. Quem está perguntando sobre o evento do IBAP, vai lá na minha página. Eu coloquei lá, eu coloco sempre o link, né, no perfil. Então, fala comigo no privado, eu mando o link. Então, assim, vai ser um evento muito bom, né? Vai ser um evento virtual que você, em qualquer cidade que você esteja, você vai conseguir participar. E eu vou estar falando justamente sobre a visão da sindicatura, né? A visão do gestor diante da engenharia condominial. E eu espero que a gente possa se encontrar lá. Com certeza. E deixa eu só dar uns recados finais, Mário, antes de você terminar. Antes do pessoal sair, pessoal. Rapidinho. O Luiz está aqui. Nós vamos fazer um workshop, tá?
voltado para a engenharia condominial. Nosso pai da engenharia condominial aqui é lógico que vai estar presente, né? Já vou antecipar que ele é um dos nossos convidados de honra, obviamente. Então, se você é engenheiro e arquiteto e quer entender mais sobre esse mercado, vai ser gratuito, pessoal. Vai lá na minha bio, eu vou deixar o link também, e se inscreve e entra no grupo, porque eu vou fazer via Meeting, vai ser um grupo fechado, onde nós vamos dar uma aula para você entender esse mercado. Então, se eu fosse você, eu não deixava de participar. Eu quero Mário, deixar essas claro considerações aqui, finais. todos que estão participando, recomendo. Augusto, mentorado meu de Salvador, vocês têm que andar com águias como a Cristiane, como eu sempre falo. A águia anda com águia. Agora, minhas apresentações. Galinha, cisca com galinha. A Cristiane é águia e recomendo todos vocês, engenheiros que estão participando, e eu repito veemente, participem desse workshop do IBAP de Salvador. Vai ser uma coisa muito legal. Fico orgulhoso de ter uma conhecida minha, que é engenheira, que é síndica, psicóloga, dando aula, palestrando para engenheiros. E aí vocês veem que tudo, a gente falava isso desde 2014, quando eu voltei para. Não tem outra forma de mudar mais. Acabou o amadorismo. E não existe condomínio sem o profissional como a Cristiane, que é uma profissional de primeira, uma assessoria jurídica boa e uma engenharia condominial boa. Porque não adianta só você ser um patologista. Adianta, Cristiane, se não adianta você. Eu quero finalizar essa parte para a Cristiane dar o boa noite dela, que ela que vai finalizar, que ela que é a nossa atriz principal hoje aqui. Cristiane, existe como uma pessoa. Não existe. Hã? Alô? Mário, termine sua fala. Não, eu estou perguntando para você. Existe como uma pessoa não entender, querer entrar no condomínio, só entender de esplacamento cerâmico, sem saber como é que funciona o condomínio? Tem como? Não tem como. Não tem como. A gente precisa estar cercado de bons profissionais, né? Como eu digo, tira a capa de super-herói. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa estar ao lado de pessoas que realmente vão te dar o suporte necessário. É isso, gente. Boa noite para todo mundo aí, galera. 28. Hoje é a primeira vez que nós passamos do horário, 8 minutos. Entendeu? Por que, sério? Eu falo demais, gente. Não, deu uma aula. É muito conteúdo, Cris. Deu uma aula, viu? Parabéns. Parabéns mesmo. Ele é uma coisa que tem que ser analisada. Quando você fala demais, de bobagem, não adianta. Agora, quando você fala muito e com procedência, é totalmente diferente, Cristiane. E você fala com propriedade. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite para vocês. É isso. Um prazer estar com vocês, tá? E até a próxima, que vai ter com certeza, tá, pessoal? Boa noite, obrigada, viu? Tchau. Tchau.